Ação importante, Meneghetti. O pessimismo que a direção colorada tinha quanto à possibilidade de antecipação da vinda do Tyson, que tem o contrato se encerrando no dia 30 de junho, se reverteu. A direção colorada hoje está muito otimista, mais do que com a antecipação, mas otimista com a possibilidade de rescisão contratual do Tyson com o Shakhtar nos próximos dias. O que isso resultaria, Meneghetti? Tyson poderia chegar a Porto Alegre e assinar com o Internacional, já que tem o salário acertado e está apalavrado com o Inter no mês de abril. E com isso poderia estrear já na fase de grupos da Libertadores da América. É uma conversa que existe com o Shakhtar. Em paralelo a isso, existe o interesse da equipe ucraniana no Vinícius Tobias, lateral direito de 17 anos, e uma proposta oficial por esse jogador deve vir da Ucrânia até o fim desta semana. O Inter diz que são duas negociações separadas, mas elas se entrelaçam em determinado momento. Deve fechar a venda do Vinícius Tobias para a Ucrânia e deve fechar a rescisão contratual do Tyson para que ele desembarque em Porto Alegre em abril. É que tem um aspecto, né, Tado, que a gente tem que levar em consideração, né? Se um jogador lá está indisponível, está atritado lá com a comissão técnica e não vai jogar, por que o Shakhtar vai rasgar dinheiro e vai ficar pagando o salário até o mês de junho, julho, para liberar depois se ele não vai jogar? Tudo bem que eles têm dinheiro demais, mas não vão rasgar dinheiro, colocar pela janela. O outro, que eu queria colocar o Baldasso na conversa. Baldasso, eu falei aqui ontem, Baldasso, eu estava no recreio, agora acabou o teu recreio e os teus almoços vão ser a partir das 2 da tarde. Baldasso, o negócio é o seguinte, quer dizer que o Inter contrata um técnico que é especialista em trabalhar com jovens. O Internacional traz o Julinho Camargo, o Internacional traz o Gustavo Grossi, o Bam do River Plate, que cuida dos garotos como ninguém. E aí o seu principal jogador da base, o Inter vai vender saindo das fraldas. O jogador fez 17 anos agora, na última semana de fevereiro. Tu tem toda a razão, Meneghetti. Eu estou profundamente decepcionado com o que eu tenho ouvido em relação a isso. Primeiro se falou de uma tentativa do Shakhtar de 6 milhões de euros pelo Vinícius Tobias, o que é ridícula. Mas o que me preocupou foi uma que teria sido intenção do Inter colocada no processo de 8 milhões de euros. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando me venderam a ideia da atual direção, quando eu vi a contratação de profissionais que vieram de todos os cantos formando uma equipe diretiva dos mais especializados homens do futebol, eu imaginei coisas diferentes. Se for para, diante da dificuldade financeira do clube, pegar a principal peça da base do Internacional e vender por 6 ou 7, 8 milhões de euros, não precisa de todas essas pessoas especializadas. Queimar guri da base, rasgar dinheiro vendendo guri da base para pagar a conta, o meu filho Antônio, de 9 anos, faz também. Aí não há criatividade nenhuma. Isso não é uma medida de desespero. Isso é incompetência. Incompetência. O Vinícius Tobias é o melhor jogador da base do Inter. É o melhor lateral direito do futebol brasileiro da sua idade. Aí tu vai me dizer o seguinte, talvez não dê certo. Bom, o Messi, quando tinha 14 anos de idade, talvez não desse certo também. Eu só tenho uma coisa agora na minha mão para analisar o Vinícius Tobias, que se chama perspectiva. E a perspectiva em relação a ele é a melhor possível. É jogador para tu vender no mínimo pelo dobro do que está se falando neste momento. Então, eu espero que não se concretize esse negócio. Que o Tyson venha 3 meses depois, não tem problema. Mas queimar a base, então fecha a base do Inter. Eu estou vendo meu rival vendendo o jogador há 3 anos por 20 milhões de euros, 15, 30 milhões de euros, que foi o Arthur. Se o Inter começar a fazer isso, fecha a base. Eu quero te dar como informação que aqui ontem, esses dois aqui no programa, Baldasso, estavam trocando o Vinícius Tobias por um pratinho de camarão, óleo e 2 chopezinhos mal tirados, inclusive. Só um pouquinho, gente. O Baldasso está nesse nervosismo todo por uma situação pontual de um jogador que tem 17 anos de idade. Imagina quando o Inter vendeu o Yuri Alberto e não pegar o preço que ele acha que vale. Se vender por 20 de euros, está bem vendido. Mas, gente do céu, os colorados identificados do programa, João Batista. E os não identificados, como é que fica? Eu não sei se tem. Tá, agora vamos emendar aí já o time que o Ramires deve colocar em campo hoje. O jogo é às 8 horas da noite no Beira-Rio, Inter e Zequinha. Isso aí, Inter e São José, 8 horas da noite no Beira-Rio. E a grande novidade dessa escalação, Meneghetti, ela começa no gol. Porque o Daniel, ele terá a oportunidade hoje de ser o titular, nesse rodízio que o Miguel Ángel Ramírez vem fazendo na meta colorada. Danilo jogou 2 jogos, Lomba 2 jogos, agora é a vez do Daniel. Na sequência, Rodinei deve voltar à lateral direita, Zé Gabriel, Cuesta e o Moisés retornando à lateral esquerda deve ser a defesa. O meio-campo, com o Lindoso retornando ao time, Dourado descansando um pouquinho, Edenilson e Maurício na frente
Palácios, Patrick e Paulo Guerreiro. Essa é uma projeção de time do Internacional, com base nos jogadores que estão mais desgastados fisicamente e com base também nas projeções que o técnico espanhol vem fazendo, Meneghetti. JB, o Zé Gabriel é o zagueiro central titular? Ele tá com muita moral porque assimilou melhor do que os outros jogadores que o Lucas Ribeiro a saída de bola. Tá. O Maurício, tu acha que está ganhando a posição do Praxedes ou é teste? Eu penso que ainda está indefinido, mas eu acho que ele está mais pendendo para o Maurício do que para o Praxedes. E a briga pela camisa 9, tu apostaria em quem é que está meio corpo na frente? Hoje, Yuri Alberto, mas eu acho que o Guerreiro vai retomar porque o Yuri está melhor condicionado fisicamente só. Baldasso, tem uma mudança drástica aí no meu entendimento, do ponto de vista de qualidade da equipe, que é a saída. Claro que está chegando agora, vai ter que se adaptar. A saída, nada contra o menino, é bom jogador, tal. Eu acho que pro tamanho do Inter não, tá? Acho que pro tamanho do Inter não. Acho que é bom jogador para um clube menor, de menor tradição, Juventude, Cuiabá, Botafogo. A saída do Marcos Guilherme e a entrada do Palácios começa a deixar o Internacional com uma cara de time mais competitivo. Sem dúvida. E tu tem ainda o Caio Vidal, que é um jogador preparado para enfrentar essa posição na medida que o Palácios talvez tenha que passar por algum tipo de adaptação. Em relação ao Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel, o JB faz parte da geração que pega o tabuleiro de números e define a verdade em cima do tabuleiro de números. O futebol ainda não é matemática. Os números do Zé Gabriel são melhores que do Lucas Ribeiro. Beleza? Fantástico. Só que eu vou te dizer o seguinte, o Lucas Ribeiro é muito melhor zagueiro que o Zé Gabriel. Quem tem que ser titular ao lado do Cuesta é o Lucas Ribeiro e eu achei importante sublinhar isso nesse momento. Tá.